versículo 11. Glória a Deus. Se todos acharam, lemos, guiados pelo Espírito Santo, o filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, de ir à cidade chamada Naim, e com ele a muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentando-se, e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia, por toda a terra circunvizinha. E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aquele homem chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia seu evangelho. E bem-aventurado aquele que em mim se não escandalizar. E tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer à multidão acerca de João: que saíste a ver no deserto uma cana abalada pelo vento, mas que saístes a ver um homem trajado de vestidos delicados? Eis que os que andam com preciosos vestidos, e em delícias estão os passos reais. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta. Este é aquele que está escrito: eis que envio meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? E a quem são semelhantes? São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamam uns aos outros e dizem: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não choraste. Porque veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e dizeis: tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Lemos até aqui. Amém. Glória a Deus. Querido irmandade, essa é a palavra que o Senhor nos traz nesta noite, uma palavra até conhecida, irmão, porque tudo aquilo que Deus faz, e tudo aquilo que é manifesto de Deus por Jesus Cristo, como sendo um só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo aquilo que é obra das suas mãos, fica marcado no tempo, porque as obras de Deus, elas são grandes e maravilhosas. Tudo que Deus faz, irmãos, pelo seu toque, nós percebemos que se trata de uma manifestação dele, porque ninguém é capaz de se comparar a Deus. Tudo que se levantar para se comparar a Deus, mostrará sua insignificância, porque Deus é único e Ele não divide a sua glória com ninguém. Ao contrário disso,
fica bem estabelecido, irmãos, que a glória de Deus, ela permeia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque neles estão a redenção de todo esse mundo. Aleluia. Por eles foi manifesta a palavra da criação, que desde o princípio foi alçada em forma de verbo, de uma ação que criou tudo aquilo que os nossos olhos veem e aquilo que os nossos olhos não veem. Porque vivemos nesse mundo, irmãos, e a nossa visão é uma visão limitada. Porque a Bíblia fala a respeito da criação de mundos. Então existe ali um mundo vasto que os nossos olhos não podem alcançar. Porque o que caberia a nós saber foi revelado a todos nós. Essa vida terrena, curta e passageira, é uma vida, irmão, cheia de labor, uma jornada dificultosa. Bendito seja o nome do Senhor. Porque estamos num corpo carnal, mas em nós habita uma alma que só pode ser interferida pelo Espírito Santo da graça. E vivemos um dilema, irmãos, uma guerra constante entre o nosso espírito e a nossa carne. A nossa alma propaga uma direção para vivermos. E a direção que ela propaga é uma direção junto à companhia de Jesus Cristo. Mas a nossa carne busca aquilo que é do mal, que é do mundo, que é do pecado. Os seus deleites. Porque, irmãos, lá no começo de tudo, se nós formos olhar o princípio da história, quando a serpente se apresenta no jardim do Éden, o homem cai, recebemos um salário, o salário da morte. Aleluia, porque está escrito, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Bendito seja Deus. Mas, irmãos, no princípio da carreira de Jesus Cristo, porque esse milagre, irmãos, foi nos primeiros dias dos acontecimentos que ele se manifesta. Ele já começou pela morte. Glória ao nome do Senhor. Porque Cristo não veio nesta terra para enfrentar a morte, não. Ele veio para aniquilar a morte, irmãos. Porque pela força do seu poder, ele adquiriria o poder sobre a morte também. Não é assim que está escrito? Que quando ele ressuscitou, ele desceu nos lugares mais baixos, irmãos, do inferno, para recuperar a chave da vida e da morte, ali para ser governador de todas as coisas. É por isso que tem uma parte que diz assim: é por isso que o seu nome foi colocado sobre todo nome, a qual na terra, no céu, embaixo da terra, toda boca confessará que somente Ele é Deus. Glória ao nome do Senhor. Podendo para entender essa palavra? E de repente ele, andando pelas terras da Judéia, próximo de Cafarnaum, uma cidade chamada Naim, irmãos. E quando ele começa a sua caminhada, ele se depara com um momento fúnebre, irmãos, um velório, glória ao nome do Senhor. Ali uma mulher viúva, que já havia perdido o seu marido, irmãos, porque era viúva, e naquele momento enfrentava a perda de um filho. Não dá para imaginar como ela se sentia naquele momento. Uma tristeza pairava. E Cristo conseguiu perceber, não que ele precisava enxergar o que acontecia, porque o olhar de Cristo ele é penetrante, ele avalia a nossa alma, ele entra nos lugares mais íntimos da nossa história, e só ele pode mudar aquilo que ninguém jamais poderá mudar. Você está aqui hoje com sinceridade, então já comece a sentir a palavra entrando dentro de nós e modificando alguma coisa para melhor nos nossos corações. Irmãos, e quando ele chega, que ele se depara com aquela cena, ali está escrito aqui que ele se comoveu de íntima compaixão, como quem dizendo, ele passou a sentir a dor daquela mãe. Ali, porque, irmãos, caridade é isso. É quando nós nos colocamos no lugar de alguém e sentimos a dor de alguém, porque essa é a vida proclamada por Jesus Cristo. Quantos tentaram responder que vida vale a pena ser vivida? E Cristo se manifestou para responder. Ele disse: só valerá essa vida se ela for dedicada ao próximo. Glória ao nome do Senhor. Na proclamação da caridade, do amor e das benfeitorias uns para com os outros. Isso é o amor, irmão. E ele já deu exemplo naquele momento. Porque quando alguém está contristado, nós percebemos pelo semblante, ele muda, irmãos. Quando olhamos para o semblante de alguém, nós conseguimos perceber qual é o sentimento que está naquela pessoa naquele momento. Se de tristeza, se de alegria. Mas tem uma coisa, irmãos: os verdadeiros filhos e filhas de Deus esconde até a tristeza com a alegria. Vocês acreditam nisso? Porque aquele que confia em Deus, ele não se preocupa em demonstrar a sua guerra para ninguém, a sua prova para ninguém. Ele espera de Deus porque ele
sabe em quem ele tem crido. E o apóstolo Paulo disse uma coisa assim: eu sei bem em quem eu tenho crido. Não se trata de um relacionamento humano, não depende, irmãos, da humanidade, não. Estamos todos sob o jugo de Jesus Cristo. E se a salvação não for doada a nós, irmãos, nós jamais veremos as portas do céu. Não teremos essa condição, essa habilidade de um dia entrar no céu. Por mais perfeito que sejamos, aí se Deus não derramar uma dose de misericórdia sobre a nossa história, não vamos conhecer o céu. Mas se nós estamos aqui, irmãos, é porque Cristo se compadeceu do cenário da humanidade. Porque quando ele olha para a terra, ele vê uma desgraça tomando conta de tudo. Glória ao nome do Senhor. Grandes profetas vieram, irmão. E se nós voltarmos um pouquinho aqui na palavra de Deus, grandes profetas também, irmãos, participaram de obras de, aleluia, de ressurreição, de ressuscitação. Mas em Jesus Cristo era diferente, irmãos. Ele era Deus, era Filho de Deus. Ele e o Pai eram só, glória ao nome do Senhor, conectados pela mesma espiritualidade. E de repente ele vê aquela cena, irmãos, e o que ele sentiu naquele momento, como está escrito aqui, foi tristeza. Foi tristeza, por ver a aflição daquela mãe. Irmão, será que, às vezes, e oxalá que alguém entrou aqui hoje perguntando, será que Deus realmente reconhece como está o meu coração? Como está a minha condição nesta noite? Será que Deus realmente está vendo os caminhos que eu estou passando e pela luta que eu estou enfrentando? Porque pior que eu acho que Deus já se tornou apático com as minhas lutas, as minhas guerras. Não, irmão. Deus não nos chamou para nos abandonar. Ele nos chamou para segurar na nossa mão até o fim. E por mais que por um momento da nossa trajetória os nossos passos se desviaram da retidão da palavra e da justiça, a mão de Deus alcança a todos, irmãos. Porque as mãos de Deus, ela pode ir até o inferno para tirar alguém. Deus pode fazer, irmão. Isso é uma competência que só cabe a Deus. Ainda que alguém possa dizer e julgar, não tem mais jeito, não tem mais condição, não dá para mudar. Irmão, vocês acreditam numa coisa? Até o joio Deus transforma em trigo e dá para ele a salvação, se ele quiser. Tudo é dele, irmão. Tudo é de Deus. Aleluia, bendito. E muitas das vezes nós nos apoderamos de uma razão, de uma capacidade intelectual, de uma condição de julgar que não foi dada a nenhum de nós. Estamos todos em busca da misericórdia, irmã. Aleluia. Mas se nós entramos aqui humilhados na presença de Deus, nós vamos sair daqui sendo portadores de uma boa nova. Talvez aquela mãe não esperasse, irmãos, o que ia acontecer naquele instante. Mas Cristo começa a se aproximar. Não está escrito aqui que ele saiu correndo, não, irmãos. No mesmo passo que ele estava, ele continuou caminhando. Às vezes o tempo de Deus não coincide com o nosso tempo. Não foi assim que Marta e Maria falaram a respeito de Lázaro? Ah, Senhor Deus, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Calma, Marta. Ele não está morto, ele dorme. Irmãos, aleluia, dá para nós entendermos que ainda que esteja morto, Deus pode ressuscitar. Oxalá as razões do teu sofrimento, Deus pode apagar hoje aqui por esta palavra e te dar um alvará de soltura para que a tua boca glorifique o nome de Deus e você saia daqui dizendo, verdadeiramente Deus está na minha vida. De repente, irmãos, ele se aproximou. Uma multidão, alguns discípulos estavam junto com ele. Ele toca no esquife e aqueles que estavam segurando o esquife param por um momento. Era o mestre, porque aquele que é portador de virtude, nós enxerga de longe, irmão. Não dá para enxergar de longe. Quando alguém vem uma irmã santificada, irmão, você olha e fala, aquela mulher é diferente, aquele homem é diferente. Mas tem uma coisa, essa diferença só pode ser conquistada no caminho da consagração. Não é de qualquer jeito que adquiriremos uma condição de ser amigos de Deus, irmão. E quando ele veio, tocou no esquife e parou. Aleluia, era o toque da mudança. Aleluia. Alguém já sabia que naquele momento alguma coisa ia acontecer. Ainda que todos já, irmão, sem esperança, porque morreu. A mãe estava aproveitando as últimas imagens do filho. Não tem mais jeito. Eu vou ter que abrir mão dele. Glória ao nome do Senhor. Meu marido já foi embora e agora o meu filho me deixa. O que será de mim? Talvez uma tristeza tomou o coração dela, irmão.
continua desesperado aqui nesta noite? Será que Deus vai aparecer ou vai continuar sempre dessa mesma maneira? Deus vai aparecer. E não é que Deus vai aparecer, irmãos, porque Cristo, Ele acompanha a nossa jornada. É isso que nós não entendemos. Bendito seja Deus. E só venceremos as lutas desta vida de joelho, irmão. Não tem outra forma. Sabe, geralmente o erro que nós cometemos é que quando a prova começa a vir como uma inundação, irmão, nós nos afastamos de Deus. Não oramos mais. Ah, Senhor, estou sem força de orar. Estou sem força de buscar. E é nesse momento que nós achamos que vamos perder a batalha. Porque sozinho, irmãos, nós não damos nenhum passo. Aleluia. Sozinho nós não conseguimos realizar nada. Mas pela força da palavra, bendito seja Deus, tudo Deus pode fazer. Pela força da palavra, misturada com a fé, será dado ordem aos montes que se transportem para o meio do mar. E eles têm que crer e têm que obedecer à voz de Deus. Não tem nada que pare na frente da voz do teu Criador. É que você ainda não conseguiu perceber a dimensão do Deus que te chamou, do Deus que te alistou nessa guerra para te levar até o fim. Irmãos, e veja que a palavra foi simples, irmão. O Senhor Jesus não discorreu em muitas palavras, tocou no esqui, olhou para aquela multidão e disse assim: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E ele levantou. Glória a Deus. Olha a simplicidade da palavra, irmão. Glória a Deus. Porque o que importa não são as palavras que saem da boca, mas a virtude que elas carregam. É a virtude que cria efeito na nossa história. É a virtude que cria movimento na nossa vida, irmão. Tem fé aí no teu coração? Para hoje você sair daqui com uma palavra que levante alguma coisa que se perdeu, que ressuscite alguma coisa que para a mulher de mundo já não tem mais vida. Jesus Cristo está entre nós. Na sua palavra, movimento que for preciso. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o mancebo levantou. E ali, aonde havia, tem um que nós cantamos assim: aonde havia pranto, júbilo se ouviu. Glória ao nome do Senhor. Aonde a tristeza imperava, brotou uma razão para a alegria renascer. Ali foi recuperado um motivo de cantar um cântico de vitória. Aonde parecia tudo perdido, no cenário da desolação, Deus criou uma válvula de escape para alguém glorificar o seu nome. Você acredita que nesse cenário de desordem, de desolação, o Senhor pode renascer alguma coisa nova na tua história? Então levanta a tua cabeça nessa noite, aumente a fé que está no teu coração. O Senhor tem poder de transformar alguma coisa. Irmão, veja que era tanto que era no começo, que depois dessa parte, João Batista, filho de Isabel, que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus, ele manda alguns discípulos perguntar para o Senhor Jesus se ele era mesmo Emanuel, o Messias que haveria de vir, eles deveriam, ali no nome do Senhor, esperar. Ele, irmão, se preocupou com uma resposta maravilhosa, não. Ele só falou assim para eles: fala para ele o que vocês estão vendo aqui. Os cegos enxergam, aí os mudos falam, os mortos ressuscitam. Glória ao nome. Não, vai percebendo aí o que o teu Jesus, o teu Deus, o nosso amigo, é capaz de fazer na nossa vida. Aleluia. Os cegos estão enxergando, os mancos já voltaram a andar, aqueles que já não tinham mais esperança, a esperança a renascer. Fala para ele lá o que vocês viram aqui. Irmãos, pareceu uma resposta dura, porque nem sempre o Senhor vai falar aquilo que nós queremos ouvir, mas Ele vai falar o que nós precisamos ouvir. É tanto, irmão, que Deus podia ter dado uma resposta mais bem elaborada para João. Ou fala para João que sou mesmo. Eu sou o Senhor Jesus. Não, isso e aquilo não. Ele foi objetivo. Mas, irmãos, perceba que para a multidão ele falou outra coisa. Olha o que ele disse para a multidão: se tem algum filho de mulher, aleluia, bendito, não houve um maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é menor do que ele. Olha, irmãos, a sabedoria de Cristo em se manifestar, porque João não podia ficar com status de grande. E quem que é o menor no reino do céu? Cristo mesmo. Um dia pregando, ele pegou uma criancinha, botou no colo e falou: aquele que não se fizer como uma criança não vai herdar o reino do céu. Havia uma discussão
a respeito de quem que era o maior dos discípulos, irmão. E ele colocou uma criança como quem dizendo: João se fez como uma criança. Ou seja, o comportamento dele tem sido aprovado por mim, porque Deus tem prazer em manifestar as boas obras daqueles que temem o seu nome. Hoje você pode estar chorando, mas no amanhã Deus vai te colocar em cima de um monte e vai te mostrar para Satanás e dizer: você achou que ela me abandonaria pela guerra, você achou que ele viraria as costas para a palavra pela prova, mas ele está de pé triunfante, e agora eu vou derramar uma benção sobre a vida dele. É assim que Deus faz, irmão. É por isso que cada lágrima vale a pena ser derramada. Mas é difícil, Senhor. Mas nada é permitido além da capacidade de nós suportarmos. E se você entrou aqui dizendo que não suporta mais, é porque a tua maneira de lutar está correta. Ali, busque o Senhor, ore a Deus, busque nas madrugadas, você vai ver a força de tomar. Para muitos pode ser que o dia chegou, mas se ainda não chegou o teu dia, continue orando, para que ali no percurso daquilo que ainda terá que ser vivido, você tenha resistência para permanecer de pé e dizer: Senhor, eu vou até o fim, porque a tua presença está comigo, a tua palavra disse que me acompanharia. Glória ao nome santo do Senhor que manda essa palavra. Será que tem alguma coisa impossível hoje aqui, irmão? Aleluia, bendito seja Deus. Ele ressuscitou o morto. E dá uma impressão para todos nós que a morte é o último estágio, irmão. É o último estágio. Porque ainda, quando a enfermidade está, parece que tem jeito de fazer alguma coisa, tem recurso, tem a medicina, mas uma vez que a morte se instaura, nós olhamos e falamos: agora não tem mais jeito. E oxalá que a vida de alguém está desta forma aqui hoje. Você está olhando para o cenário da sua vida dizendo: não tem mais jeito. Aleluia, só me basta a me consolar na minha própria tristeza, porque esse cenário nunca mais vai mudar. É você que pensa, diz o Senhor. Essas são palavras suas de Deus, mas não é uma determinação de Deus. O que está ligado na terra está ligado no céu, o que está desligado na terra está desligado no céu também. Se a tua fé hoje entrou aqui desligada, hoje o Senhor vai ligar o interruptor da tua fé e manda te dizer: liga aqui embaixo, que lá em cima eu já estou ligando, diz o Senhor. Aquilo que era perda, que era morte, é vida. É vida, é transformação, diz o Senhor. Nesse momento, nós percebemos que nada está perdido. Nada está perdido. Saia daqui com esta palavra no teu coração. Oxalá que a tua guerra, a tua prova não seja como aquela viúva de Naim, irmão. Bendito seja Deus. Mas nesse exemplo, Deus veio para confirmar o seu poder na nossa história. O Senhor fará. Já existe um cronograma, uma programação para a tua vida. Deus sabe exatamente por onde guiará os teus passos. Aleluia. Não tem uma parte que diz assim: entrega a tua vida nas mãos de Deus. Glória ao nome de Deus. E Ele vai guiar a nossa caminhada. Mas que dificuldade, irmão. Tem coisa que nós põe e tira da mão de Deus o tempo todo. Senhor, resolve para mim. Não é aqui que eu vou resolver. Aleluia, nome do Pai, que caia sobre nós uma decisão nesta noite. Ou você resolve ou Deus resolve. Nas mãos de Deus, irmão, tudo sai perfeito. Ainda que não saia no nosso tempo, mas é perfeito. E a nossa boca glorifica o nome do Senhor. Saia daqui com essa palavra. Oxalá na vida de alguém hoje é dia de mudança, tempo de mudança. Glória ao nome do Senhor. Porque a rotina daquela viúva se transformou, irmão. Tudo foi renascido. Aleluia, bendito. Voltou a esperança. Ah, Senhor, agora não estou preocupada mais com a minha velhice. Meu filho está de volta. Aleluia, em nome do Senhor. Quando o Senhor se manifestar na tua história, você vai dar: Senhor, finalmente tu apareceu na minha vida. Eu achei que não ia suportar. Então alguém Deus manda dizer: está chegando os dias de Deus aparecer na tua vida. Não desista. O mal se levantará grandemente por esse dia, porque Ele sabe que está perto a tua vitória. Não ceda, não retroceda, não volte para trás. A palavra garante o teu caminho. E quando chegar o tempo de Deus, Ele manda os espíritos embora da tua vida e te dá paz para cantar um cântico de
de vitória. Não foi assim na vida de Ana, irmão? Ana chorou até o momento que Deus se apresentou para ela. Depois que Deus se apresenta, o que ela faz? Canta. Depois que Deus aparece na nossa vida, é só cântico, é só alegria. Haverá a voz de uma nova canção na tua história. Você está achando que a canção da tua vida, ali, se fosse procurar uma canção que pudesse representar a tua história, é uma canção de lamento, é uma canção de tristeza, mas Deus vai mudar o canto do pássaro, diz o Senhor. Saia daqui nessa noite, a mansidão desta palavra. A palavra terá um curso perfeito na tua vida, te diz o Senhor, e o nome de Deus será glorificado. E a palavra, Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em nome de Três, quatro, nove. Vamos cantar 3, 4, 9, então? Uma música toca. 3, 4, 9. Glória a Deus,
congregação e colégio também. A paz de Deus, a sua palavra, o seu conselho e virtude permaneça dentro de